Muitos cristãos vivem em um ciclo silencioso de autopunição espiritual. Eles amam a Deus, desejam agradá-lo, mas quando erram, não conseguem simplesmente se levantar e seguir em frente. Em vez disso, se castigam por dentro com pensamentos de culpa, indignidade e condenação. Não é Deus quem os acusa, é a própria mente. Romanos 8. Declara algo poderoso e definitivo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mesmo assim, muitos continuam vivendo como se essa verdade não fosse suficiente. Sabem o versículo, mas não vivem a liberdade que ele oferece. A autopunição espiritual nasce quando confundimos arrependimento com condenação. O arrependimento nos aproxima de Deus. A condenação nos afasta. Joyce Meyer ensina que Deus nunca usa a culpa para nos transformar. Ele usa o amor. Ainda assim, e muitos cristãos acreditam que precisam sofrer por um tempo para compensar seus erros, como se o sacrifício de Jesus precisasse de complemento. Essa mentalidade transforma a fé em peso. A oração perde espontaneidade. A comunhão fica distante. A pessoa até acredita que foi perdoada, mas não se permite viver como alguém realmente perdoado. E quanto mais se pune, mais cansada espiritualmente fica. Romanos 8. Não diz menos condenação ou condenação condicional. Diz nenhuma. Isso significa que continuar se punindo depois do perdão não é humildade, é incredulidade prática. É viver como se a palavra fosse insuficiente para tratar o coração. Nesta mensagem, vamos entender por que a autopunição espiritual se tornou tão comum entre cristãos sinceros e como parar esse ciclo que rouba a paz. Vamos aprender a diferença entre disciplina espiritual e autossabotagem emocional, entre convicção do espírito e acusação da mente. Talvez hoje você perceba que não precisa se punir para mudar. Precisa confiar. Precisa receber a verdade. Precisa aceitar que Deus não te chama para viver em culpa, mas em liberdade. E essa liberdade começa quando Romanos 8, deixa de ser apenas um versículo conhecido e se torna uma realidade vivida. Uma das maiores confusões na vida cristã acontece quando a pessoa não sabe distinguir a voz de Deus da voz da acusação interior. Muitos cristãos acreditam que estão sendo disciplinados por Deus, quando, na verdade, estão apenas se punindo espiritualmente. Romanos 8. É direto e libertador. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mesmo assim, a acusação continua ecoando na mente de muitos. Joyce Meyer ensina algo muito claro sobre isso. Deus convence, mas Satanás condena. A convicção do Espírito Santo aponta o erro e conduz à mudança. A condenação aponta a pessoa e a mantém presa ao erro. Quando você erra e imediatamente se sente indigno de orar, ler a Bíblia ou se aproximar de Deus, isso não é disciplina divina, é acusação. A autopunição espiritual começa quando a pessoa acredita que precisa pagar emocionalmente pelo erro. Ela pensa, eu sei que Deus perdoou, mas eu não posso simplesmente seguir em frente. Então ela se cobra, se diminui, se afasta e se castiga por dentro. Isso parece humildade, mas na verdade é incredulidade prática na palavra. Romanos 8. Não deixa espaço para esse tipo de negociação. Se não há condenação, não há dívida emocional. Se não há condenação, não há necessidade de punição interna. Continuar se castigando depois do perdão é agir como se a cruz não tivesse sido suficiente para você. Joyce Meyer costuma dizer que muitas pessoas não têm problema em receber o perdão de Deus, mas têm grande dificuldade em parar de se punir. Elas acreditam que, se não sofrerem um pouco, não aprenderão a lição. Mas Deus não educa seus filhos pela culpa. Ele educa pela verdade e pelo amor. Quando a acusação governa, a fé se torna pesada. A pessoa passa a medir sua espiritualidade pelo humor do dia. Se acorda se sentindo mal, acha que Deus está distante.
Se falha, acredita que perdeu acesso à presença de Deus. Isso cria um cristianismo instável, emocionalmente desgastante e espiritualmente inseguro. Romanos 8. Existe justamente para quebrar esse ciclo. Ele não ignora o pecado, mas remove a condenação. Ele não elimina o arrependimento, mas elimina a vergonha contínua. O arrependimento é um caminho, a condenação é uma prisão. Joyce Meyer ensina que a mente precisa ser treinada para concordar com a palavra, não com os sentimentos. Muitas vezes você não vai sentir que está perdoado, mas precisa decidir crer. A fé verdadeira começa quando você escolhe confiar na verdade acima da emoção. A autopunição espiritual também revela uma tentativa de controle. A pessoa acredita que, se continuar se sentindo mal, conseguirá evitar erros futuros. Mas a culpa nunca produziu transformação duradoura. Ela apenas produz medo. E o medo nunca foi a base de um relacionamento saudável com Deus. Quando você entende Romanos 8:1, algo começa a se ajustar. Você percebe que Deus não está esperando que você se castigue, mas que confie, que se levante, que continue caminhando. A correção de Deus restaura, a acusação paralisa. Talvez hoje você precise reconhecer que a voz que te acusa constantemente não é espiritual, é destrutiva. Deus não te chama para viver se punindo, mas para viver sendo transformado. Ele não te chama para carregar vergonha, mas para andar em liberdade. Parar de se punir espiritualmente começa quando você decide concordar com Deus, mesmo quando sua mente diz o contrário. Quando você escolhe Romanos 8, como verdade final e não como um versículo bonito. E esse é o primeiro passo para sair da culpa e entrar na liberdade que Deus sempre quis que você vivesse. Entendemos que a voz que acusa constantemente não vem de Deus. Mas agora precisamos avançar um passo além. Por que essa acusação continua mesmo depois de conhecermos a verdade? A resposta é simples e desconfortável ao mesmo tempo, porque a culpa, para muitos cristãos, deixou de ser um alerta e se tornou um hábito espiritual. Depois de anos se cobrando, se corrigindo com dureza e tentando não errar, a mente aprende a funcionar sob condenação. A pessoa erra e automaticamente se pune. Nem precisa mais de um pensamento consciente. O coração já reage com peso, vergonha e afastamento. A culpa vira um reflexo. Joyce Meyer ensina que aquilo que praticamos mentalmente se torna um padrão emocional. Quando alguém passa muito tempo vivendo sob acusação, começa a achar isso normal. A paz passa a parecer estranha. O descanso parece perigoso. E a liberdade soa irresponsável. E sem perceber, a pessoa passa a viver em um cristianismo de vigilância interna constante. Romanos 8. Entra em choque direto com esse hábito. Ele não diz que a condenação diminui com o tempo ou que depende do seu comportamento recente. Ele afirma que não existe condenação para quem está em Cristo. Isso significa que continuar vivendo em culpa não é sinal de maturidade espiritual, mas de um hábito que precisa ser quebrado. A culpa habitual cria um cristianismo cansado. A pessoa vive sempre se corrigindo por dentro. Nunca se permite errar sem se punir. Nunca se permite descansar sem se cobrar. Ela acredita que, se parar de se vigiar, vai se perder. Mas Deus nunca chamou seus filhos para viverem sob medo constante de si mesmos. A Joyce Meyer fala algo muito importante sobre isso. Quando você vive se punindo, você não está sendo espiritual, está sendo duro consigo mesmo. E dureza nunca produziu transformação profunda. Pelo contrário, ela cria ansiedade, insegurança e distanciamento emocional de Deus. Esse hábito de culpa também afeta a forma como a pessoa se aproxima de Deus. A oração deixa de ser um lugar de refúgio e se torna um momento de justificativa. A pessoa ora tentando explicar, prometer, compensar. Em vez de descansar na graça, tenta negociar alívio. Romanos 8.
Quebra esse padrão porque remove a base da negociação. Se não há condenação, não há dívida a pagar. Se não há condenação, não há necessidade de autopunição. Mas para que essa verdade produza efeito, ela precisa substituir o hábito antigo. Quebrar o hábito da culpa exige consciência. Não exige perceber quando você está se punindo automaticamente. Exige interromper pensamentos como: eu deveria ser melhor, Deus deve estar decepcionado, não posso me aproximar agora. Esses pensamentos parecem humildes, mas contradizem diretamente a palavra. Joyce Meyer ensina que você não pode impedir pensamentos errados de surgirem, mas pode escolher não concordar com eles. Parar de se punir espiritualmente começa quando você decide não concordar mais com a culpa como estilo de vida. A culpa habitual também distorce a visão de Deus. Ele passa o EAS a ser visto como alguém constantemente avaliando, e não como um pai conduzindo. Isso enfraquece a confiança e fortalece o medo. E onde há medo constante, não há descanso. Romanos 8. Não foi escrito para ser um consolo ocasional, mas um fundamento diário. Lá ele existe para substituir o hábito da culpa por uma cultura de graça no coração. Isso não acontece de uma vez, mas começa com decisões conscientes. Talvez hoje você perceba que tem vivido se punindo por reflexo, não por convicção. Que sua fé está correta, mas sua mente treinada na culpa. Esse capítulo não é um julgamento, é um convite. Você não precisa mais viver assim. O hábito da culpa pode ter sido aprendido, mas também pode ser desaprendido. E isso começa quando a verdade passa a ser praticada, não apenas conhecida. Agora vamos aprofundar como diferenciar a disciplina de Deus da autopunição da mente, para que você pare de confundir crescimento espiritual com sofrimento interno. Existe uma confusão muito comum na vida cristã que mantém muitas pessoas presas à culpa. A dificuldade de distinguir a disciplina de Deus da autopunição interior. Muitos acreditam que, se estão se sentindo mal o suficiente, então estão sendo tratados por Deus. Mas sentimento de peso não é sinal de correção divina. Muitas vezes é apenas acusação disfarçada de espiritualidade. Romanos 8. Declara que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso significa que qualquer processo que te empurre para a vergonha, para o afastamento e para o medo não está alinhado com a forma como Deus trabalha. A disciplina de Deus sempre conduz à restauração. A autopunição conduz ao isolamento. Joyce Meyer ensina que Deus corrige com amor, mas o inimigo acusa com dureza. A correção divina traz clareza, esperança e direção. Mesmo quando confronta, ela fortalece. Já a acusação enfraquece, confunde e esgota. Quando você erra e sente vontade de se afastar de Deus, isso não é disciplina, é acusação. A disciplina de Deus nunca diz, você não presta. Ela diz, há algo aqui que precisa ser ajustado. A autopunição, por outro lado, transforma o erro em identidade. A pessoa não pensa, eu errei, mas eu sou um problema. E essa diferença muda tudo. Muitos cristãos acreditam que, se não se castigarem emocionalmente, vão repetir os mesmos erros. Mas a Bíblia nunca ensina que a culpa é ferramenta de transformação. A culpa apenas paralisa. A graça, sim, transforma. A disciplina verdadeira nasce do amor, não da vergonha. Romanos 8. Existe justamente para impedir que o coração confunda correção com condenação. O Deus não te chama para pagar emocionalmente por erros que já foram perdoados. Ele te chama para aprender, crescer e continuar caminhando. Joyce Meyer costuma dizer que Deus não está zangado com você quando você erra. Ele está interessado em te ajudar a mudar. Essa verdade desmonta a imagem de um Deus severo, sempre pronto para punir, e revela um Pai que acompanha o processo com paciência. A autopunição espiritual cria um ciclo desgastante. A pessoa erra, se pune,
promete nunca mais errar, falha novamente e se pune ainda mais. Com o tempo, a fé se torna pesada e a caminhada perde alegria. Não porque Deus mudou, mas porque a mente assumiu o papel de juiz. A disciplina de Deus nunca exige que você se afaste dele para aprender. Pelo contrário, ela te chama para mais perto. Quanto mais perto você está, mais fácil é ouvir, ajustar e amadurecer. A autopunição faz o oposto. Afasta, silencia e esfria o relacionamento. Romanos 8. Também protege o coração de exageros. Ele não elimina a responsabilidade, mas remove a condenação. Deus trata comportamentos, não destrói identidades. Ele corrige caminhos, não descarta filhos. Quando essa diferença se torna clara, algo muda profundamente. A pessoa para de confundir sofrimento com espiritualidade. Para de achar que sentir-se mal é sinal de arrependimento verdadeiro. Aprende que arrependimento produz mudança, não vergonha permanente. A disciplina de Deus gera frutos de paz. A autopunição gera ansiedade. A disciplina fortalece. A autopunição enfraquece. Uma vem do amor, a outra do medo. E parar de se punir espiritualmente começa quando você confia que Deus sabe conduzir seu crescimento melhor do que sua própria cobrança interna. Quando você permite que a graça eduque o coração, em vez de permitir que a culpa o castigue. Romanos 8. 1. Não é um convite à permissividade, mas à maturidade. É o lembrete constante de que Deus está comprometido com a sua transformação, não com a sua condenação. E quando essa verdade começa a governar a mente, o coração finalmente encontra espaço para crescer sem medo. Muitas pessoas acreditam que, para mudar de verdade, precisam ser duras consigo mesmas. Pensam que a cobrança constante, o peso emocional e a autocondenação funcionam como freios contra o erro. Mas a Bíblia não ensina isso. Romanos 8, 1 afirma que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, o que significa que a transformação não nasce do castigo, mas da renovação. Joyce Meyer ensina que uma mente renovada produz uma vida transformada. A mente não muda sob pressão, ela muda sob verdade. Quando alguém erra e imediatamente se ataca por dentro, o que acontece não é crescimento espiritual, mas fortalecimento de padrões mentais destrutivos. A autopunição cria pensamentos repetitivos. Eu nunca vou mudar. Eu sempre faço tudo errado. Deus deve estar cansado de mim. Esses pensamentos não geram arrependimento saudável e geram desânimo, e o desânimo enfraquece a fé. Romanos 8. Existe para interromper esse ciclo. Ele declara que a condenação não faz mais parte da vida daquele que está em Cristo. Isso não elimina a necessidade de mudança, mas muda completamente o método. Deus não transforma pela culpa. Ele transforma pela verdade. Joyce Meyer fala com clareza sobre isso quando ensina que pensamentos errados precisam ser substituídos, não combatidos com violência interior. Você não vence um pensamento destrutivo se odiando. Você vence quando escolhe concordar com a palavra no lugar dele. A mente precisa ser treinada. Assim como hábitos físicos se formam com repetição, hábitos mentais também se consolidam com prática. Se você pratica pensamentos de culpa, a culpa se torna automática. Se pratica pensamentos de graça, a graça começa a governar. E a renovação da mente exige intenção. Não acontece sozinha. Exige que você observe o que pensa quando erra, quando falha, quando se frustra. Exige que você identifique quando a mente começa a se punir e escolha interromper esse padrão com a verdade. Romanos 8. Não é apenas uma afirmação teológica, é uma ferramenta prática para a mente. Quando assim a acusação surge, esse versículo funciona como um limite espiritual. A mente não pode ir além do que Deus permitiu. A autopunição espiritual também rouba energia emocional. A pessoa gasta mais força se condenando do que se transformando.
Ela se cansa antes mesmo de tentar de novo. A renovação da mente, por outro lado, fortalece o interior e gera perseverança. Joyce Meyer ensina que você não pode impedir que pensamentos passem pela sua mente, mas pode decidir quais deles vão ficar. Seu parar de se punir espiritualmente passa por essa decisão diária. Não aceitar pensamentos que contradizem a graça. A mente renovada não ignora erros, mas os trata de forma saudável. Reconhece, ajusta, aprende e segue em frente. Não se fixa no erro, se fixa na direção. Isso produz crescimento real, não desgaste contínuo. Romanos 8. Protege o coração de extremos. Ele impede tanto a permissividade quanto a condenação. Ele cria um ambiente interno, onde a mudança acontece com segurança emocional. Quando a mente deixa de ser um tribunal e se torna um lugar de aprendizado, algo muda profundamente. A pessoa passa a errar menos não porque tem medo, mas porque está sendo transformada. A renovação da mente é o caminho que Deus escolheu, não o castigo, não a dureza, não a vergonha. A verdade liberta e a graça sustenta esse processo. Se parar de se punir espiritualmente é permitir que a mente seja renovada pela palavra e não esmagada pela culpa. E quando isso acontece, a fé se torna um lugar seguro para crescer. Se essa mensagem está falando com você, não ignore esse momento. Às vezes, Deus começa a transformar quando decidimos ouvir com o coração aberto. Se inscreva no canal Caminhando com Joyce Meyer para continuar recebendo mensagens que ajudam a renovar a mente, curar o coração e viver uma fé mais leve, sem culpa e sem condenação. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo novo. E se sentir liberdade, escreva nos comentários: em que área você mais tem se punido espiritualmente? Trazer isso à luz é o primeiro passo para a cura interior. Se você conhece alguém que vive cansado por dentro, carregando culpa e cobrança, compartilhe este vídeo. Uma palavra no momento certo pode mudar completamente o dia e até a caminhada de alguém. Existe um medo silencioso que impede muitos cristãos de parar de se punir espiritualmente. O medo de que, sem culpa, não haverá mudança. A pessoa acredita que a vergonha é necessária para mantê-la no caminho certo. Mas a Bíblia nunca ensinou que a vergonha transforma. Romanos 8. Afirma que não há condenação para os que estão em Cristo, e isso redefine completamente a forma como a responsabilidade espiritual deve ser vivida. A graça não elimina a responsabilidade, ela elimina o peso que paralisa. Quando a vergonha governa, a pessoa até reconhece o erro, mas fica presa a ele. Quando a graça governa, o erro é reconhecido, tratado e superado. A diferença está no ambiente interior, onde a mudança acontece. Joyce Meyer ensina que a culpa mantém a pessoa olhando para trás, enquanto a graça a capacita a olhar para frente. E a culpa diz: olhe o que você fez. A graça diz: olhe quem você pode se tornar. Uma prende, a outra impulsiona. Muitos cristãos vivem se punindo porque confundem disciplina com humilhação. Acham que, se não se sentirem mal o suficiente, não aprenderam a lição. Mas Deus não humilha seus filhos para ensiná-los. Ele os orienta, corrige e fortalece. Romanos 8. Deixa claro que a condenação não faz parte do processo de Deus. Isso significa que qualquer prática interior que produza vergonha constante precisa ser revista. A responsabilidade espiritual verdadeira nasce do amor, não do medo. Quando alguém erra sob a graça, não foge de Deus. Se aproxima, não se esconde, confessa, aprende, ajusta, segue em frente. Esse movimento é saudável e produz crescimento real. A autopunição, ao contrário, cria estagnação emocional. Joyce Meyer costuma ensinar que Deus se importa mais com o seu progresso do que com a sua perfeição.
Essa verdade desmonta a mentalidade de punição constante. Deus sabe que o crescimento acontece em etapas, com quedas, ajustes e amadurecimento. A graça também muda a forma como lidamos com a repetição de erros. Muitos cristãos se punem ainda mais quando falham novamente na mesma área. Pensam que isso prova que não aprenderam nada, mas a graça entende o processo. Ela não minimiza o erro, mas também não desiste da pessoa. Romanos 8. Protege o coração da desistência. Ele lembra que o relacionamento com Deus não está em risco a cada falha. Isso cria segurança emocional para continuar lutando, aprendendo e crescendo. A responsabilidade espiritual sem graça gera medo. Com graça, gera compromisso. O medo faz a pessoa obedecer por pressão. E a graça faz obedecer por gratidão. E obediência por gratidão é mais profunda e duradoura. Quando a vergonha sai do centro, a responsabilidade encontra seu lugar correto. A pessoa assume escolhas, ajusta comportamentos e busca mudança sem se destruir por dentro. Isso é maturidade espiritual. Joyce Meyer ensina que você não muda se odiando, você muda se alinhando com a verdade. A verdade de Romanos 8, não enfraquece a santidade. Ela a fortalece, porque remove o peso que impede a perseverança. Parar de se punir espiritualmente não significa se tornar permissivo consigo mesmo. Significa se tornar honesto, consciente e comprometido, sem carregar vergonha. A graça cria um ambiente interno, onde a responsabilidade pode florescer sem medo, onde a mudança acontece sem desespero, onde o coração permanece aberto, não fechado pela culpa. Mas quando a vergonha deixa de governar, a responsabilidade deixa de ser um fardo e passa a ser uma resposta natural ao amor de Deus. Um dos maiores sinais de maturidade espiritual não é nunca cair, mas aprender a se levantar sem se condenar. Muitos cristãos até entendem a graça em teoria, mas na prática continuam se punindo toda vez que falham. O erro acontece, o arrependimento vem, mas o coração insiste em permanecer no chão, como se levantar rápido demais fosse desrespeitar Deus. Romanos 8. Confronta diretamente esse comportamento ao afirmar que não existe condenação para quem está em Cristo Jesus. A autopunição cria uma falsa ideia de reverência. A pessoa acredita que ficar se sentindo mal é sinal de humildade, quando na verdade é apenas dificuldade de confiar no perdão. Joyce Meyer ensina que Deus não espera que você se arraste depois de errar, mas que se levante confiando na graça. A verdadeira humildade não é permanecer caído, é depender de Deus para continuar. E quando alguém se condena repetidamente, começa a associar o erro à identidade. Não foi apenas um erro cometido, mas uma confirmação interna de incapacidade. Esse pensamento desgasta a fé e enfraquece a perseverança. A pessoa começa a acreditar que sempre vai falhar, então tenta menos, confia menos e se afasta mais rápido. Romanos 8. Interrompe esse ciclo ao redefinir o ponto final do erro. O erro não termina em condenação, termina em aprendizado. O erro não encerra o relacionamento com Deus. Ele se torna parte do processo de crescimento. Quando essa verdade é recebida, a pessoa passa a se levantar com mais rapidez e menos peso. Joyce Meyer fala frequentemente sobre não permitir que o inimigo roube 2 dias: o dia do erro e o dia da culpa. Errar já é suficiente. Permanecer se punindo só prolonga o sofrimento e não produz mudança. E a graça existe para que o erro não se transforme em prisão emocional. Aprender a se levantar sem se condenar exige prática. A mente foi treinada por anos a reagir com culpa, então não muda de uma hora para outra. É preciso decidir conscientemente não concordar com pensamentos acusadores, não discutir com eles, mas substituí-los pela verdade. Romanos 8.
Funciona como uma âncora mental nesses momentos. Quando a acusação surge, esse versículo lembra que a condenação não tem mais autoridade. A mente pode até tentar revisitar o erro, mas a verdade estabelece o limite. Esse processo também envolve aprender a receber o perdão de Deus de forma completa. Muitos aceitam o perdão teológico, mas rejeitam o perdão emocional. Sabem que Deus perdoou, mas continuam se tratando como culpados. Isso cria um conflito interno que rouba a paz. A Joyce Meyer ensina que se você aceita o perdão de Deus, precisa aprender a se tratar como alguém perdoado. Isso não significa ignorar responsabilidades, mas significa não viver sob acusação contínua. Quando você aprende a se levantar sem se condenar, algo muda na sua caminhada. A fé se torna mais resiliente. A perseverança aumenta. A pessoa não desiste facilmente porque sabe que falhas não definem o final da história. Romanos 8. Também protege contra extremos. Ele não diz que o erro não importa, mas diz que a condenação não faz parte do processo. Deus corrige, orienta e fortalece, mas não destrói o coração no caminho. Aprender a se levantar é um ato de fé. É escolher confiar que Deus continua trabalhando, mesmo quando você não se sente digno. É permitir que a graça tenha a palavra final, e não a culpa. Se parar de se punir espiritualmente passa por essa decisão diária. Errar não significa parar. Cair não significa desistir. Falhar não significa ser condenado. Quando a pessoa aprende a se levantar rapidamente, ela caminha mais longe. Não porque é perfeita, mas porque confia. E essa confiança é exatamente o que Deus deseja ver nos seus filhos. A graça não te mantém no chão. Ela te levanta. E aprender a aceitar isso é um passo essencial para viver em liberdade verdadeira. Parar de se punir espiritualmente não é uma decisão tomada uma única vez. É uma escolha diária. Todos os dias, pensamentos acusadores tentam voltar. Todos os dias, a mente pode querer revisitar erros passados. Viver sem condenação exige vigilância interior e compromisso com a verdade. Romanos 8. Não é apenas uma declaração teológica, é uma base prática para a vida cotidiana. A condenação costuma se manifestar de forma sutil. Às vezes, não vem como um pensamento direto, mas como uma sensação de peso, uma falta de liberdade na oração, um distanciamento emocional de Deus. Esses sinais revelam que a mente começou a assumir novamente o papel de juiz. Joyce Meyer ensina que a mente precisa ser renovada continuamente, porque pensamentos antigos não desaparecem sozinhos. Eles precisam ser substituídos. Quando a acusação aparece, se não basta ignorá-la, é preciso responder com a verdade. E a verdade diz que não há condenação para quem está em Cristo. Viver sem condenação também significa aceitar que o crescimento espiritual é progressivo. Deus não trabalha com pressa cruel, mas com paciência constante. Ele não exige perfeição imediata, mas disposição para aprender e continuar. Quando a pessoa entende isso, para de se cobrar por ainda não estar onde gostaria de estar. Romanos 8. Cria um ambiente interno seguro para crescer. Um ambiente onde o erro não define identidade, onde a falha não encerra a caminhada e onde a mudança acontece sem medo. Esse ambiente é essencial para uma fé saudável. A fé sem condenação também transforma o relacionamento com Deus. A oração deixa de ser um lugar de explicação e passa a ser um lugar de encontro. E a pessoa se aproxima com sinceridade, não com medo. Ela fala com Deus como um filho fala com um pai, não como um réu fala com um juiz. Joyce Meyer frequentemente ensina que Deus não quer que você viva se sentindo culpado. Ele quer que você viva confiante. A confiança honra mais a Deus do que a autopunição, porque demonstra fé naquilo que Ele disse. Viver sem condenação também muda a forma como você se trata. A pessoa aprende a se corrigir sem se destruir. Aprende a reconhecer limites sem se desprezar.
Aprende a assumir responsabilidade sem carregar vergonha. Romanos 8. 1 não remove desafios, mas muda a postura diante deles. A vida continua exigindo escolhas, ajustes e perseverança. A diferença é que agora tudo isso acontece sob a graça, não sob a culpa. Parar de se punir espiritualmente não significa ignorar erros, mas decidir não viver preso a eles. Significa aceitar que Deus já resolveu aquilo que você insiste em reabrir. Significa confiar que a obra de Cristo foi suficiente. Esse tipo de vida exige prática diária. Exige lembrar da verdade quando a emoção tenta dominar. Exige escolher a fé quando o sentimento diz o contrário. Exige confiar em Deus, mesmo quando a mente quer se acusar. Romanos 8. Se torna, então, uma âncora, um ponto de retorno sempre que a condenação tenta se instalar. Um lembrete de que a graça tem a palavra final. Quando você escolhe viver sem condenação, algo profundo se estabelece. A fé se torna mais leve, o coração se torna mais estável, a caminhada se torna mais longa. E isso não acontece porque você finalmente acertou tudo, mas porque decidiu confiar todos os dias. Essa é a liberdade que Deus oferece. Não a liberdade de errar sem consequência, mas a liberdade de caminhar sem culpa. Não a ausência de correção, mas a ausência de condenação. Viver sem condenação é um ato diário de fé. E essa fé, quando praticada, transforma a vida por completo. Que Deus te conduza com graça, verdade e paz, enquanto você aprende a caminhar livre da condenação, aqui no Caminhando com Joyce Meyer.